Bom dia, hoje é 10 de junho. Vocês vão copiar no caderno, pode ser com caneta, logo a resposta deve ser a lápis. Coloque o nome da escola, a data, antecessor e sucessor do número 162. Escrevam também na forma ordinal, centésimo, sexagésimo, segundo. E escrevam o número 62 na forma romana. Lembrando que vocês têm os números romanos no caderno. Hoje nós vamos ver o sufixo. Sufixo é um elemento formador de palavras que se coloca depois do radical de uma palavra primitiva, alterando seu sentido e classe gramatical. Através dos sufixos são formados substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Hoje nós vamos ver as palavras terminadas em esa. Quando usar o esa? O sufixo esa é usado para transformar adjetivos em substantivos abstratos, sugerindo sua qualidade ou seu estado. Então lembra que substantivo abstrato, ele precisa de outro ser para existir. Então vamos para os exemplos. Então nesse caso vai mudar qualidade e estado. O adjetivo é belo e nós vamos mudar acrescentando esa. Então vai para beleza. Percebam o final da primeira palavra e depois a palavra nova formada. Certo, certeza. Claro, clareza. Duro, dureza. E assim por diante. Esperto, esperteza. Percebam como termina a palavra e como ela fica modificada. Firme, firmeza. Fraco, fraqueza. Gentil, gentileza. E quando forem copiar, prestem bastante atenção. Grande, grandeza. Limpo, limpeza. Mole, moleza. Pobre, pobreza. Puro, pureza. Rico, riqueza. Triste, tristeza. Então é um adjetivo sendo transformado em substantivo. Quando usar o esa? Então percebam que aqui a única modificação é o S, mas o som das duas palavras são a mesma, esa e esa. O sufixo esa com S é usado para formar adjetivos pátrios no feminino. Então, pátrio é a origem, pode ser do país, do estado, em feminino, contrário de masculino. Percebam a primeira lista e depois como ficou. Português, portuguesa. Francês, francesa. Inglês, inglesa. Chinês, chinesa. É também usado para indicar o feminino de vários títulos, principalmente de nobreza. Príncipe, princesa. Duque, duquesa. Barão, baronesa. Burguês, burguesa. Camponês, camponesa. Hoje na apostila vocês vão fazer da página 21 até a 28. Leiam com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página e assista ao vídeo explicativo com bastante atenção. Parem conforme forem assistindo e resolvendo os exercícios que fica mais fácil de fazer. Capricha na letra e envie as fotos das páginas que você já fez e certifique-se que a página está nítida na hora de mandar a foto. Então vamos para as explicações. De acordo com o que lemos na história, vamos identificar algumas características físicas e psicológicas de Alexandre o Lobo. Estou falando da história do Lobo Mau e os Três Porquinhos, na versão que ele conta o lado dele. As características físicas estão relacionadas à imagem, à aparência e ao corpo físico.
Lembra que vocês fazem educação física, vocês mexem com o corpo, vocês fazem exercícios. E as características psicológicas estão relacionadas à personalidade, ao comportamento e à forma de ser. Então, isso tem a ver com o caráter, com o que a pessoa é, como que ela age. Então, complete a frase oralmente. Se eu falasse para vocês darem uma qualidade para o lobo, um adjetivo, vocês iriam falar: o lobo é. Ele é mau, é preto, é forte, poderia ser bonito. Então, são características do lobo. Nota-se que essas características são qualidades relacionadas ao lobo. Tais qualidades são chamadas de adjetivos. Então, adjetivo é uma palavra que qualifica o substantivo. E lembra que substantivos são todas as palavras. Substantivo é o que dá nome às coisas. Confira alguns adjetivos retirados do texto. Bichos engraçadinhos. Resfriado, terrível. Então, a palavra destacada é o adjetivo. Lobo mau. Grande, espirro. Então, são adjetivos qualificando os substantivos, dando qualidade aos substantivos. Você pode utilizar alguns adjetivos no seu texto para enriquecê-lo. Os adjetivos sempre atribuem qualidade a um substantivo. Existem também os adjetivos pátrios, que são aqueles que indicam nacionalidade ou lugar de origem. Olha os exemplos dos personagens. Eu sou japonesa. Eu sou alemão. Eu sou baiano. Eu sou mineiro. Então, quando fala assim, se ela fala eu sou japonesa, vocês já vão deduzir que ela nasceu aonde? No Japão. Quando fala eu sou alemão, vai nascer aonde? Na Alemanha. Eu sou baiano. Nasceu aonde? Na Bahia. Eu sou mineiro. Nasceu aonde? Minas Gerais. Então, o adjetivo pátrio vai indicar o lugar de origem. Descubra o feminino das palavras a seguir. Português, tailandês, francês, inglês, chinês, libanês, camponês, duque, barão e príncipe. Lembra que nós acabamos de ver os sufixos esa. Então, dá uma pesquisadinha para completar essa parte. Lembrando que a regrinha aí é para todos. Continuando. Observe o modelo e transforme os adjetivos em substantivos. O adjetivo é mole. Mole vai ser uma qualidade. Vai ser transformado em um substantivo. Então, observe o modelo. Então, o adjetivo era mole e no modelo, olha como ficou. Mole, moleza. Olha o que foi acrescentado. E vocês vão fazer isso com o resto das palavras. Número 3. Agora observe com atenção as suas respostas e elaborem juntos regras para o uso do sufixo esa e esa. Esa com S e esa com Z. Então, vocês vão olhar no exercício 1 e exercício 2 e escrever uma regrinha para quando nós vamos usar os adjetivos terminados em esa com S e esa com Z. Então,
Olhem para o primeiro exercício e vocês vão ver que nós usamos o ESA para adjetivos pátrios no feminino e para indicar vários títulos, principalmente os títulos da nobreza. E agora, nesse exercício que vocês acabaram de fazer, o ESA com Z foi usado para transformar os adjetivos em substantivos abstratos, sugerindo a qualidade e o seu estado. Se tiver dúvida, dá uma pesquisadinha, não esqueçam de olhar no caderno também. Note as palavras nobreza e alteza são escritas com Z, por serem formadas a partir dos adjetivos nobre e alto. Substantivos formados a partir dos verbos terminados em ender são formados com o sufixo esa. Observe, defender é a palavra do verbo no infinitivo. Ele ficaria defesa. Empreender, empresa. Surpreender, surpresa. Acender, acesa. Vamos para o próximo. Na página 24, vocês vão ver o exemplo da apostila e depois vão completar no caderno. Eu já mandei na folhinha, daí vocês vão completar seguindo esse modelo aqui. Então, observe o substantivo escrito na primeira coluna e na segunda coluna escreva vários adjetivos relacionados ao substantivo. Então, como exemplo da apostila, nós temos o lobo, que é o substantivo. Então, a qualidade do lobo, o adjetivo físico, que é o que a gente pode ver. O lobo ele pode ser preto, pode ser bonito, pode ser alto, pode ser peludo, pode ser grande e pode ser orelhudo. São as características físicas dele, que nós podemos olhar. Agora, psicológico, ao modo de ser. O lobo pode ser legal, o lobo educado, o lobo pode ser bom, ele pode ser mau, ele pode ser elegante, pode ser sincero, pode ser educado. Então, são características psicológicas. No caderno, vocês vão fazer as características físicas do porco e as características psicológicas. Lembrando que esse porco que eu me refiro seria o porquinho da história. Então, na história temos 3 porquinhos e cada um tem uma qualidade, tanto física quanto psicológica. Vocês podem olhar no texto depois e ver as qualidades deles, os adjetivos deles. Então, no porco, adjetivo físico. Ele pode ser forte, pode ser grande, pode ser orelhudo, pode ser gordo, pode ser magro. E nas características psicológicas que a gente não vê, ele também pode ser legal, pode ser educado. Mas lembra aqui que o lobo falava? Ah, esse porquinho não é tão inteligente. O outro já é mais inteligente. Então, inteligente. Então, são as características psicológicas. Esperto. E a vovó? Na história, o lobo só cita a vovó. Mas vamos pensar na vovó da Chapeuzinho Vermelho. Como seria a avó da Chapeuzinho Vermelho? Poderia ser alta, poderia ser gordinha. Como é uma vovó, pode ser velha. Então, são as características físicas. E nas características psicológicas? É uma avó educada, é uma avó legal, uma avó boazinha, uma vovó elegante, delicada. Então, isso vocês vão fazer no caderno. Então, vocês olhem a folhinha que eu passei e copia do jeito que está lá e completa o exercício. Agora é com você.
Relacione os adjetivos do lobo de acordo com os trechos do texto apresentados a seguir. Então, as qualidades do lobo, os adjetivos: inocente, educado, sossegado, sincero, injustiçado, atencioso e mentiroso. Lembrando que vocês não vão pôr X nesses parênteses. É para completar com a letra. Então, na primeira frase: sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Essa frase aqui está se referindo a qual adjetivo? Inocente? Se eu falar, eu sou inocente, eu sou um cara geralmente bem calmo, tem a ver? Educado. Educação tem a ver com a pessoa ser calma. Sossegado. O que é sossegado? Uma pessoa sossegada. Tem a ver com a pessoa ser calma. Então, se for o sossegado, vocês vão colocar aqui letra C. E assim por diante. As letras não se repetem. Então, leiam a frase e vejam o que ela significa. E de acordo com isso, vocês vão completando aqui. Se não entender, depois pergunte. Número 2. Relembre as regras das palavras terminadas em ESA com S e ESA com Z. Complete as frases observando as palavras entre parênteses. Então, para fazer esse exercício, olhem lá na regrinha quando que nós usamos o ESA com S. Então, olhando na regrinha, vocês vão ver que vai ser para formar substantivo o feminino. Então, olhem a parte do adjetivo pátrio, feminino, e os títulos de nobreza. Então, vocês vão olhar as palavras que estão entre parênteses. Príncipe é um título de nobreza? Japonês tem a ver com o lugar onde nasceu? Inglês tem a ver com o lugar onde nasceu? Onde mais? O lugar de origem? Francês, chinês, barão tem a ver com título de nobreza? Irlandês, português, holandês, marquês. Então, se vocês perceberem essas palavras que têm a ver com local de origem e título de nobreza, qual vai ser a regrinha usada para elas? Se vocês perceberem isso, fica mais fácil para vocês fazerem as outras. Leve. Então, aquele tecido me apresenta uma leveza. Respondeu a questão com esperteza. Antônio tomou uma decisão com firmeza. Então, vocês não têm que inventar palavra nenhuma para completar essas frases. Vocês só vão modificá-las usando ESA com S ou ESA com Z. Número 3. Leia com atenção. Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem as mesmas funções dos adjetivos. Observe. O lobo queria comer carne de porco. De porco. Então tem duas palavras aqui. Ele queria comer qualquer carne? Não. Ele queria de porco. Locução adjetiva. O lobo queria comer carne suína. Quando eu falo suína,
significa o quê? Significa a origem da carne, que é de porco. Então, se eu falar carne suína, é a qualidade da carne, é o adjetivo. É uma carne de porco. Agora, quando eu quero usar a locução adjetiva, eu coloco em duas palavras. Reescreva as frases e substitua as locuções adjetivas pelos adjetivos do quadro. Então, nós já temos as palavras formadas aqui. Nós vamos trocar as locuções, as que estão em destaque, que são duas palavras, por uma palavra só, que vai ser o adjetivo. Então, prestem bastante atenção na hora da leitura. Essas palavras também não se repetem. Nós temos solar, febril, natalinas, infantil, aquático, campestre e materno. O porquinho teve uma atitude de criança. Vocês vão reescrever a frase do mesmo jeito e quando chegar na parte destacada, vocês vão trocar pelas palavras que estão no quadro. Vocês vão trocar por essas palavras aqui. Se tem atitude de criança, ela teve uma atitude o quê? E prestem atenção na hora da leitura que tem coisa que não tem a ver, não é para colocar qualquer palavra. Por exemplo, o porquinho teve uma atitude de solar, tem a ver? Teve uma atitude febril, tem a ver? Teve uma atitude natalina? Então prestem atenção na hora de completar a frase. Tem várias palavras que vocês já ouviram. Vocês pode ser que só não sabiam que se chamavam adjetivos e que tinham origem de locução adjetiva. Segunda, o lobo foi preso e por um bom tempo não viu a luz do sol. Então, prestem bastante atenção na hora de completar, porque tem frases que estão muito fáceis de fazer. Completem as fáceis primeiro, que depois vocês vão notar com mais facilidade as que sobraram. Os porquinhos gostavam de cantar canções de Natal. Canções de Natal são canções. O porco não é um animal de água. Se não é de água, ele não é um animal. A casa do porco estava enfeitada com flores do campo. Os porquinhos sentiam saudade de carinho de mãe. O lobo estava com febre. Esse exercício é bem fácil. Na dúvida, olhem o começo da palavra, o radical, e depois o finalzinho dela, como ficou modificada. Continuando. Complete com substantivos próprios e adjetivos pátrios. Então, isso é pessoal. Eu nasci na cidade de... Vocês vão colocar a cidade que vocês nasceram. Por exemplo, no meu caso, eu nasci na cidade de Ourinhos. Então, eu sou ourinhense. Quem nasceu na cidade de Chavantes vai ser chavantense. Quem nasceu em Canitar, canitarense. E assim por diante. Eu nasci no estado de, por exemplo, no meu caso, estado de São Paulo. Então, continuando. Eu nasci na cidade de Ourinhos, sou oriense. Eu nasci no estado de São Paulo, sou paulista. Eu nasci num país chamado Brasil, sou brasileiro. Então, caso tenha algum aluno que tenha nascido em outro país ou vindo de fora, daí colocaria o nome do país. Caso algum aluno tenha nascido em outro estado, coloca o estado que nasceu.
Complete, número 2, complete com adjetivos. Meu pai é, coloque uma qualidade para ele. Eu uso roupas. Então, por exemplo, meu pai é alto, forte, magro. E usa roupas novas, por exemplo, coloridas, velhas. Então, vocês vão completar com a qualidade da pessoa e com a qualidade que está sendo pedida. Minha mãe é. Tanto pode ser a característica psicológica quanto a física, viu? Minha mãe é inteligente, é bonita, é alta, é baixa, é magra, é gorda. Tem cabelos longos, compridos, amarelados, brancos. Então, vocês vão colocar a qualidade de acordo com as características que vocês veem. Minha avó é. Meu melhor amigo é. Depois a número 3. Você tem algum animal de estimação? Se tiver, ótimo. Melhor para a gente caracterizar ele. Se não tiver, vocês vão imaginar um animal que gostaria de ter e completar com os adjetivos. Por exemplo, eu tinha uma cachorra. Então, se eu fosse completar isso, meu animal é. No caso, a cor dela era branca e marrom. E ela também era esperta e veloz. Seus olhos são. Os olhos da cachorra eram castanhos. Suas patas são. No caso, a patinha dela eram pequenas. A cabeça é. Ela tinha uma cabeça média, não era nem grande nem pequena. E seus pelos são. No caso da cachorra, era a cor do pelo. Mas vamos supor que alguém aí tenha algum passarinho. Calopsita, papagaio, esses passarinhos de estimação. Então, vocês vão responder de acordo com o bichinho. Como o meu bichinho é, tipo, é fofinho, bonitinho, daí vocês vão ver a qualidade que vocês vão pôr pro bichinho de vocês. E a número 4, vocês vão fazer um desenho desse animal, destacando as características dele, destacando os adjetivos que vocês deram. Por exemplo, eu falei que a minha cachorra era branca e marrom. Eu não vou poder desenhar uma cachorra preta. Então, o desenho tem que seguir exatamente o que vocês colocaram nas características. Entenderam? Então é isso. Mãos à obra.